ficar de pé, nós vamos ler a Escritura. Eu queria dizer para você que não pegou o papelzinho do amigo de oração, né? Levante a mão que a irmã vai entregar para você. Você que não pegou o papelzinho, que não tem caneta, as irmãs entregam para você o papelzinho de oração. Hoje nós vamos fazer um culto diferente, não vamos ter nada na transparência. Vamos levar por um cunho mais íntimo, mais gostoso, tá? Marcos capítulo 8, versículo de número 1. Você que não pegou também o papel de pedido de oração, para colocar aqui, peça para os irmãos, tá? Marcos 8, 1. Amém? A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: Quantos pães tens? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará nenhum sinal. Podemos assentar. A multidão, ela se aglomerava ao Senhor Jesus para receber tudo aquilo que ele tinha a oferecer. Aquela multidão, ela estava curada, ela estava abençoada, mas faminta. Não havia pão para sustentá-los em meio àquele lugar. Então Jesus pergunta aos discípulos quantos pães eles tinham, e eles dizem, e peixes, e então acontece a multiplicação, e todas aquelas pessoas, as 4.000 pessoas, se alimentaram, comeram, sobejaram 7 cestos grandes. Bom, aí Jesus parte dali, entra no barco, vai para outra cidade por ali, e então os fariseus o cercam, dizendo que queriam um sinal. Jesus, no ministério do Senhor Jesus, teve vários sinais. Mas eles queriam um sinal, algo que os convencesse que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não iria fazer isso. Sabe, às vezes, existem alguns crentes que eles têm algum tipo de comportamento tão negativo, eles ficam atrás de sinais, eles ficam atrás de toques, eles ficam atrás de situações das quais Deus tem que convencê-los. A Bíblia diz assim que nós vivemos por fé. É a fé que importa, tanto para mim quanto para você. Naquele momento, os discípulos olhando para o Senhor Jesus e ouvindo o suspiro dele profundo, dizendo: não se dará nenhum sinal para esta nação. Bom, até aí tudo bem, os discípulos olhando, analisando. Agora, uma das coisas que eu observo nesse texto, irmãos, é a compaixão de Jesus. Que compaixão Jesus tem pelos necessitados, não é mesmo? Pelas nossas necessidades. Se nós confiássemos mais no Senhor, se nós entregássemos mais a Deus as nossas necessidades, nós não sofreríamos tanto. Às vezes o que nós perdemos é a falta de confiança. A confiança, nós não podemos perder a confiança em Deus. Não podemos desistir de continuarmos acreditando. Por quê? Porque a compaixão do Senhor, mesmo ministrando a palavra, mesmo trazendo cura, queria que todos aqueles que se reuniam perto dele fossem embora alimentados, para que eles não desfalecessem no caminho.
Digam comigo assim: os que seguem a Jesus sempre serão providos. Você confia nisso? Amém? Bom, até então Jesus estava cuidando da multidão, Jesus estava cuidando dos fariseus, repreendendo-os. E agora eu quero falar de uma questão sobre foco, sobre perguntas na hora da crise. Jesus olha para os discípulos e faz um alerta para eles sobre o fermento dos fariseus. Sabe qual era o fermento dos fariseus? Dúvida, questionamento, incredulidade, procurar sinais, querer tocar. O fermento dos fariseus significa tudo aquilo que o ser humano natural corre atrás. E o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim, versículo 13, e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, 14. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um pão. Levaram só um pão no barco. Sobraram quantos cestos? 7. Mas eles levaram um. Provavelmente esse pão deu discussão. Tudo que acontecia no meio dos discípulos, a maioria das pendências dava discussão. Vamos levar pão? Vamos levar um cesto? Nós não sabemos para onde nós vamos. Não, o que? Você não viu lá? Vai que nós leva pão. Vocês não têm fé que eu posso continuar multiplicando? Mas e se a gente não levar pão? E ele disser, vocês não trouxeram pão porque vocês não conhecem as leis da providência? Se eu multipliquei lá, era para vocês trazerem aqui. Leva, não leva, leva, não leva. Perguntou, meu irmão, leva ou não leva? Leva pão ou não leva pão? Sobrou 7 cestos. Alguns diziam, vamos levar pão. Por que vamos levar pão? Não, vamos levar pão. Sobrou, tem 7 cestos de pães. Se nós não levar nenhum, ele vai falar, mas o que vocês fizeram? Vocês não sabiam que nós íamos viajar? Que nós íamos atravessar, íamos para o barco? Precisaríamos de pães? Não, nós não podemos levar, disseram, quem sabe a outra metade. Por quê? Porque ele vai dizer assim, vocês não têm fé que eu posso multiplicar mais pães, e agora? Então ali, sei lá quem foi, pegou um pão, depois debaixo do braço e levou um pão. Aí só tinha um pão no barco. Esse pão deu pano para manga, para colarinho, para barra, para tudo. Sabia? A discussão provável deles, leva pão, não leva pão, leva pão, ficou na cabeça deles. Era para levar? Eu falei que era para levar. Não era. E o Senhor Jesus conversando, de repente, irmãos, começa-se uma pendência. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos, versículo 15, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes disse que queria sinal. Os fariseus queriam sinais. Todo mundo queria que o Senhor Jesus os convencesse que ele era o Cristo, que ele tinha poder, que ele fazia, que ele acontecia. E Jesus não ia fazer isso. Às vezes nós queremos sinais no momento certo que nós queremos, na hora certa que nós queremos, para que Jesus faça alguma coisa para que nós possamos crer nele. Jesus não vai fazer nada para ninguém que precisa de sinal para crer nele. Jesus quer que nós creiamos nele. E a nossa fé em Cristo é que vai trabalhar para que nós possamos receber os nossos milagres. Naquele momento em que Jesus disse assim para os discípulos, aguardai-vos dos fermentos dos fariseus. Eles falaram, é porque nós não trouxemos pão. O que tem a ver pão com fermento? Pastora, tudo, depende. Jesus não estava falando do fermento literal, mas da fermentação de tudo aquilo que existia no coração dos fariseus e de Herodes, para que eles não conseguissem crer. Mas como, eu quero que você entenda uma coisa agora. Eles estavam com uma pendência dos pães. Quando Jesus fala de fermento, na hora, eles se culpam. É porque nós não trouxemos pães. Fala para o teu irmão o que eu quero dizer com isso. Na hora que Jesus fala de fermento, na hora eles se culpam. Aí, tá vendo? Eu tinha razão, a gente tinha que trazer do pão, tá vendo? Ele está cobrando. Eu quero fazer uma parada aqui, para você que trabalha, que é empresário. O foco do Senhor Jesus naquele momento era instruir os discípulos com respeito à incredulidade. E o foco dos discípulos naquele momento era a autocobrança e a culpa. O foco do Senhor Jesus em todas as situações é instruir e ensinar você. E muitas vezes o seu foco está em se culpar. Eu errei,
eu não devia ter mudado, eu não devia ter feito, eu não devia ter agido. Aí focos diferentes, não dá aliança. Jesus nunca vai atribuir uma situação a você, querendo te culpar, te condenar por aquilo que você errou. Não, nunca. O foco do Senhor Jesus sempre será aprendizado para mim e para você. Quantas vezes eu tenho dito isto? Sempre será o meu aprendizado, o seu aprendizado. Jesus estava ensinando os discípulos, e no momento em que ele diz assim, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, pronto, é porque nós não trouxemos pães. Toda vez que der alguma coisa errada na sua empresa, a primeira coisa que você vai fazer é se culpar, é mudar o foco. Deus está usando aquela situação para te ensinar, Deus está usando aquela situação para fazer você se integrar de uma maneira literal dentro daquele problema, porque só você resolve os seus problemas, só você consegue resolver os problemas da sua empresa, os problemas do seu trabalho. E naquele momento, os focos não estavam voltados para o mesmo lugar. Diga, eu estou entendendo. Errou, está passando uma crise, está passando um momento difícil, tira o foco do seu erro. Tira o foco, conserta, aprende para consertar. Aí o que eles disseram no versículo abaixo? Vamos lá. Eles disseram assim, e arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. Eles começaram a discutir, sabe? A murmurar baixinho, a porfiar baixinho. Eles perderam o foco, a instrução. Jesus estava instruindo, Jesus não estava falando de pão. Pão para Jesus não era o problema. Prosperar você para Jesus não é o problema. Te abençoar para Jesus não é o problema. Instruir você e a mim é que tem sido um problema. Nos ensinar a agir corretamente, dentro do contexto chamado prosperidade, bênção, exaltação. Isso tem sido um problema. Por quê? Porque o nosso foco não é o mesmo que o Senhor Jesus. O nosso foco é cobranças, o nosso foco é culpa, e o do Senhor Jesus é instruir para crescer, instruir para progredir, instruir para alcançar. Este é o foco do Senhor Jesus. E toda vez que algo dá errado na sua empresa, nos seus negócios, a primeira coisa que você faz é se culpar, é se condenar. Como você pode se culpar e se condenar se você é o cerne da questão, se você é o único que pode resolver o problema? Seus funcionários não resolvem os problemas. As pessoas que trabalham com você, por mais elitizadas que sejam profissionalmente, não resolverão o seu problema. Quem resolve o seu problema é você. E por isso que eu e você temos que estar abertos à instrução. Naquele momento, eles focaram o quê? A displicência. Eles achavam que Jesus estava criticando eles, cobrando pelo fato deles não ter trazido pães. Jesus não estava falando nada disso. Às vezes Jesus está falando com você por meio de uma crise financeira, falando com você por meio de uma situação diminuta, e você acha que ele está falando algo que não tem nada a ver com o que ele está falando. A importância de nós entendermos o linguajar do Senhor Jesus. Ele diz uma coisa muito interessante em João. Ele diz, eu falo com vocês, mas vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não entendem o que eu digo. Como é importante nós entendermos o que o Senhor está falando através de um funcionário improdutivo, uma situação num departamento que não está dando certo, e você faz o quê? Empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. O Aurélio chama isso de procrastinar. Por quê? Eu tenho aqui 4 perguntas para você. 3, na verdade. Todos os dias, como empresário, você tem que se fazer 3 perguntas. Primeiro, o que posso fazer hoje que ninguém pode? Nenhum funcionário meu pode. Quem sabe muitos problemas da sua empresa está dando errado porque você tem deixado coisas que patrão tem que fazer na mão de funcionário. É aquela velha situação de elitizar-se. Você começa a crescer, começa a melhorar, e você começa a deixar as práticas antigas que te trouxeram até onde você está, nas mãos de pessoas que não estão nem aí. Perto de você, longe de você, faz as suas coisas da maneira pior que pode. Segunda pergunta. Que problema tenho postergado por não querer lidar com eles? Deixa para depois. Não quero me desgastar com isso. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Vai criando cobra.
Cria cobra, cria. De repente ela está gorda, enorme. Era só um filhote de serpente. Agora está uma anaconda, enorme, gigantesca. Quantas pessoas, elas postergam os seus problemas, deixa para amanhã, deixa para o mês que vem, deixa para depois, e aí elas começam a encontrar desculpas. Mas eu não faço isso por causa disso, disso e disso, eu não faço aquilo. Uma coisa, eu quero te dizer um negócio que eu aprendi, tenho aprendido e quero continuar aprendendo. A palavra do Senhor diz um versículo em Deuteronômio 28, que Deus coloca algumas pessoas por cabeça. Sabe o que significa cabeça? Mandado, mandar. Aquele cabeça que Deus tem levantado e sustentado, ele não pode aceitar corrupção, ele não pode aceitar suborno, ele não pode aceitar ser manipulado. Se você for um patrão manipulável, você não presta. Você não presta para dirigir a sua empresa. Você não presta como autoridade, você não presta como cobertura, você não presta como segurança. E você vai falir e levar os seus funcionários aonde? À rua. Você analisa todo patrão, que ele é manipulável. A empresa, ela vai murchando, murchando, murchando. Não seja manipulável. Vida tem regra, empresa tem regra, tudo tem regra. Tudo tem regra. Teu corpo tem regra. Começa a comer só besteira para você ver. Tudo na vida tem regra. Só que você quebra uma aqui, quebra outra ali, amanhã você vai estar quebrado. Você e todo mundo que está junto com você. Começa a dar a quebra. Quebra aqui. Não mexe com isso não que eu preciso. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de Deus. Os funcionários é que precisam de você. Tem gente lá fora, muito mais capaz, muito mais inteligente, tá? E nunca deixe os seus funcionários pensarem que eles são insubstituíveis. Ninguém é insubstituível, nem no reino de Deus. Nunca deixe os seus funcionários pensarem que você precisa deles. Ninguém é insubstituível. Todo mundo é substituível. Todo mundo. Não deixe os seus funcionários pensarem que eles são insubstituíveis. Não faça isso. Você vai começar perdendo a rédea, você vai começar a ficar na mão de um, na mão de outro, na mão de outro, aí a sua empresa vai ficar sem cobertura. Você pode orar para ela o tanto quanto você quiser. Sua oração não terá efeito. Por que não tem efeito? Porque você não é autoridade. Apenas a oração de autoridade. Muito cuidado quando você confunde também amizade com trabalho. Essa é uma mistura que nunca dá certo. Que problemas tenho postergado por não querer lidar com eles? Terceira pergunta. Que ações, mesmo pequenas, de mudança, posso começar hoje? Mesmo pequena. Existe mudança, eu sempre explico para vocês. Existem mudanças de todo número, espécie. Mas as mudanças, para ela acontecer, você tem que mudar devagarinho. Só que se você não começar, você nunca vai chegar lá. Tá? Então você tem que começar. Você diz assim, mas isso aqui é irrisório, isso aqui... Não é. É uma mudança. É uma mudança. E você precisa começar. Porque se você não começar, não vai acontecer. Não vai melhorar. Então são 3 perguntas. Tá? O que eu posso fazer que ninguém pode? Segunda, que problema tenho postergado? Terceiro, que ações, mesmo diminutas, eu já posso começar a fazer, mesmo pequenas? Diga amém. Primeiro, os discípulos perderam foco. Eles não estavam no mesmo foco. O foco de Jesus é aprendizado. Para mim e para você, sempre vai ser o aprendizado no conhecimento. Qual é o seu foco? Pastor, o meu foco é ganhar. Então vai perder. O aprendizado, lê Provérbios, traz ganho. A cobiça traz perda. Aprendizado. Bom, eles focaram na culpa, na discussão, no problema anterior. Diga para o seu irmão, se o seu foco está já vai começar o mês, né? No prejuízo ou no orçamento do mês de junho, diga, você está errado. Seu foco deve estar, como eu vou ganhar mais no mês de julho? Esse é o foco correto. Nunca é o foco do mês passado. Do que eu perdi, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria. Se o foco do mês passado tiver a sua atenção, pobre do mês de julho, ele vai afundar e vai terminar o orçamento pior do que o mês de junho.
O foco dos discípulos estava no problema e no erro. O de Jesus na frente, no futuro, no aprendizado. Guardai-vos. Guardai-vos, futuro, do fermento, dos fariseus e de Herodes. Guardai-vos que vocês não se contaminem de considerações negativas. Terceiro, eu gosto dessa palavra. Diga comigo, enamorar-se. Você é casado? Você gostaria que o seu cônjuge tivesse você e tivesse uma namorada ou um namorado? Gostaria? Não. Seu trabalho gosta que você, seu trabalho é seu cônjuge, vamos dizer assim profissionalmente. Será que ele gostaria que você tivesse um amante ou um namorado? Gostaria? Não. Então, tem empresários e trabalhadores que eles têm o seu trabalho e a sua empresa, é o seu cônjuge profissional. Ali eles devem a fidelidade, ali eles devem a dedicação, ali eles devem a responsabilidade, ali eles devem o afeto, o trabalho, o suor. Mas eles costumam enamorar-se. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? A grama do outro é mais verde, fica olhando para o trabalho do outro, fica buscando na internet alternativas que não tem nada a ver com o foco do seu trabalho. Seu trabalho é aquele, Deus está te prosperando. Eu não estou falando de crescimento, tá? Eu estou falando de pessoas que não são fiéis naquilo que Deus deu. Eles nem conseguiram fazer o produto crescer ao máximo que pode. E já estão abandonando aquilo e já galgando outro lugar, outra situação. Mas bem que eu poderia fazer aquilo. Mas eu poderia fazer aquilo outro. Sabe o que acontece com essa pessoa? Não faz nada a vida inteira. E ele acha que isso é potencial. Isso não é potencial. Potencial é você ser fiel naquilo que você faz. Você faz bem, então continua fazendo bem. Depois continua fazendo melhor. Depois continua fazendo ótimo. Isso é o potencial. Se você fica querendo abraçar tudo, o seu cônjuge financeiro, que é o seu trabalho, ele vai minguar. Ele vai ficar zangado. Eu já expliquei para vocês, trabalho tem alma. Negócio tem alma, tem vida, está vivo. Está vivo. Tudo que mexe com pessoa, tudo que mexe com a natureza está vivo. Não é algo inerte, não. É vivo, não é inanimado. O trabalho é vivo. Ele tanto cresce, como estagna, como diminui. Você tem amantes, no sentido profissional? Outra coisa. Você tem o teu trabalho, o seu trabalho precisa da sua dedicação, precisa do seu esforço, do seu ânimo, que são sentimentos que abençoam o nosso trabalho, e você está preocupado, zangado, chateado, desanimado. Eu queria que você dissesse para o seu irmão agora, se o seu trabalho tem recebido o seu melhor. Diga sim ou não. Você chega no trabalho desanimado, chega cansado, chega desmotivado. Agora, como o seu trabalho pode te oferecer alguma coisa boa se ele não recebe de você? Bom, eles estavam enamorados da disputa e nada tinha a ver com o aprendizado. Não seja namorado do problema. Não seja amante da dificuldade. Não seja amante do orçamento passado. O mês já foi. Agora você precisa acreditar e crer neste mês que começa, porque Deus vai te abençoar. E Ele abençoa gente de coração limpo, que diz, Senhor, eu quero aprender com os erros, com o orçamento que não deu certo. Eu não quero olhar para aquele orçamento. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer de novo. Os discípulos ouviram Jesus falar e não entenderam nada do que Jesus estava dizendo. É assim, né? Vamos falar agora das perguntas. Jesus faz para eles 7 perguntas. Vamos lá, as perguntas. Versículo 17. Jesus Jesus conhece todas as suas preocupações. Jesus conhece tudo que acontece com você. Ele diz, para que arrazoais que não tendes pão? Por que você está discutindo? Vocês estão arrazoando, discutindo por causa de pão. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Desânimo, preocupação, não tem nada a ver. Por quê? Será que vocês já não viram o que eu posso fazer? Eu quero dizer para você uma frase. Experiências que já tivemos com a bondade de Deus nos tornam indesculpáveis a nossa desconfiança dele. Diga isso para o seu irmão. Diga, a experiência que você já teve com Deus
te faz indesculpável quando você não crê nele. Deus sempre foi fiel com você. Deus sempre te ajudou e está te ajudando. Ele sempre te abençoou. Ele sempre esteve contigo. Quando os discípulos ali naquele momento estavam desconfiando, achando que Jesus estava repreendendo, quando Jesus estava ensinando uma outra lição que não tinha nada a ver com pão. Porque vocês, primeira pergunta, segunda, não considerastes nem compreendestes ainda? Não considerou e não compreendeu ainda? O que você tem que considerar no seu trabalho? Que ele precisa da sua dedicação e não do seu coração. Existe uma diferença muito grande em você colocar as mãos no seu trabalho e no seu coração. Quando você coloca o seu coração no trabalho, Deus fica em último lugar. Quando você coloca as suas mãos no trabalho, Deus está à frente, te abençoando. É só as suas mãos, é só o seu esforço, porque o seu coração tem dono. Seu coração é Deus. Todas as pessoas que colocam o coração no trabalho, não sei se foi ontem, se é hoje ou amanhã, elas terão problemas gravíssimos com a prosperidade. Só prospera cujo coração é de Deus. Coração é do Senhor. A alma é do Senhor, é de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus. Sabe quando o diabo vai parar de atormentar você na vida financeira? Quando você olhar para ele, você vai dizer assim para ele assim, ó: Satanás, não importa o que eu tenho, importa é para quem eu vivo. Ele vai parar de atormentar você. O Senhor Jesus fala sobre consideração e compreensão. O que você precisa considerar no seu trabalho? Você precisa considerar que você precisa diminuir os funcionários. Você precisa considerar que você precisa realmente contratar. Você precisa considerar que lacunas podem ser fechadas, brechas podem ser fechadas, pode dar uma enxugada no orçamento. O que você precisa considerar? Pastor, e o anjo da consideração? Eu não conheço, você conhece? Você acha que existe algum anjo da consideração? Um anjo que vai vir e vai considerar para você? Hein? Não dá para você olhar e considerar o que você pode mudar para melhorar o mecanismo do seu trabalho, do funcionamento da sua empresa, do funcionamento da estrutura. Hein? Não dá para você considerar, por exemplo, que o seu mau humor e o seu desânimo, mesmo se você sorrir para o cliente, ele fica no ambiente. As pessoas sentem sentimentos. Sentimentos não são audíveis, são sentidos. Não adianta você sorrir para o cliente se você está desanimado. O cliente vai sentir o seu desânimo. Jesus diz assim: vocês ainda não compreenderam? Quantas vezes você já errou e não compreende? Tá, você não tem um acesso direto no computador, mas e o caderninho não funciona? Funciona, né? Não funciona? Pastor, eu não sei quanto entra e quanto sai. Você não pode consagrar essa empresa para Jesus. Eu nunca vi Jesus aceitar bagunça. Ele não aceita bagunça. Você tem que saber quanto entra e quanto sai. Tem que estar tudo anotado. A Bíblia diz que nem o inferno trabalha em desorganização. Até o inferno trabalha em organização. Até Satanás trabalha com organização. Já falei aqui uma vez, vou dizer de novo. Sua mesa, você se sente o empresário mais top, porque a sua mesa é uma bagunça. Uma bagunça. E eu não sei onde está aqui, você fica todo assim, como é que se diz? Sentindo assim, sabe? Cheio de compromisso, porque você procura aquela nota e você não acha. Complexado, né? Você procura aquele papel e não acha. Meu Deus, onde eu coloquei aquilo? E você se sente assim, o must. Você se sente o empresário mais desorganizado da face da terra. Toda pessoa complexada, ela precisa saber
última hora para ir para o banco. Nossa, como eu trabalhei hoje. Aí vai olhar a hora que ficou 15 minutos batendo papo com aquele funcionário. Mas ele precisa chegar atrasado no banco para ele se sentir útil, para ele se sentir ativo. E ele vai, qualquer dia eu posso falar mais profundamente sobre isso. Aí ele chega lá e diz, olha, né? Porque ele se sente, sabe assim, tudo desesperado, tudo na última hora, porque ele precisa daquela adrenalina para ele se sentir útil. Organizadinho, calminho, para ele não tá bom. Ele se sente assim meio ocioso. Então ele perde tempo para ficar atropelado. Isso existe muito. Organize as suas coisas, organize o seu tempo. Você tem tempo. O problema é que o seu tempo fica jogado fora. Vai pesquisar alguma coisa na internet para o seu trabalho, vê uma janela aberta, a janela que fala, né? Aquela janela vira porta, aquilo vira portão, aquilo vira um trem. E aí quando você vê, você já gastou meia hora naquilo que não tem nada a ver com o seu trabalho. Você não diz que tempo é dinheiro? Para você é. Porque o seu tempo vai parar onde? Jogado fora. Aí você chega em casa, perturbado, briga com a família, fica, tô cansado. Produziu? Não produziu. Só gente que produz que pode ficar cansada. Gente que rolou, que bagunçou o dia inteiro, ficou mexendo papelada, não fica cansado. Você está irritado porque não produziu. Essa é a verdade. Aí o que acontece? Aí discute, fica um ambiente ruim em casa, vai para o serviço outro dia, levando o quê? Outra carga familiar, outra carga negativa para o trabalho. Aí vira uma bola de neve. Quem pode estar cansado é quem produz. Você ficou sentado o dia inteiro na internet, você pode ficar cansado? Não. Você fala, Deus, eu estou estressado porque eu não produzi nada, e se eu não produzir, eu não vou receber. Aí você está dizendo a verdade. O que você recebe hoje, você produziu ontem, semana passada. O que você produziu hoje, você vai receber lá na frente. Mas você tem que produzir. Você tem que produzir. É isso que nós precisamos entender e analisar. Não produziu, não vai receber. Vamos lá. Não considera, não tem compreensão? Aí ele diz assim, ainda o vosso coração está endurecido? Seu coração é quebrantado para a prosperidade ou é endurecido? A coisa tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Claro que você é o patrão, você tem as suas manias, as suas situações. Você tem que estar aberto para o novo. Você tem que estar aberto para a mudança. Você tem que estar aberto para melhorar. Você tem que estar aberto para enxergar. É ou não é? Ele diz, o coração de vocês ainda estão endurecidos, quer dizer, vocês ainda estão no rudimento, na discussão de tem que trazer pão, não tem que trazer pão, tem que fazer isso, não tem que fazer. Eu não estou falando nada disso. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Ele diz assim, vocês têm de olhos para ver? Você tem olho para enxergar a sua empresa, seu trabalho? Se você estivesse enxergando o seu trabalho, o trabalho do outro, que nota você daria? Os soberbos dizem assim, nota 10. Não, você nunca pode dar nota 10 no seu trabalho. Se você der nota 10 para o seu trabalho, você está caminhando para o 9. Caminhando para o 8, para o 7, para o 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você nunca pode dar nota 10 para o seu trabalho. Por quê? Porque você sempre tem que melhorar. Você sempre tem que melhorar. Você nunca pode dar nota 10 para o seu desempenho. Não. Você tem que sempre que dar. Tá? É bom, você se acha ótimo. Se acha assim, tá. 8,5, 7, 6,5, 7,5, mas 10 nunca. Pergunta para o seu irmão, você já deu 10 para você? Não dê nota 10 para você. Quem dá nota 10 está a ponto de retroceder. Toda pessoa que dá nota 10. Estou tranquilo, estou sossegado, nota 10. Daqui a pouco vai vir o 9. Tá? Quem vai dar o 9 para você são os comerciantes, são os rivais, são os competidores. Eles vão dar nota 9 para você, vão dar nota 8 e assim vai. Bom, Senhor Jesus, vocês não têm olho para ver? Não têm olhos para enxergar? O que pode melhorar? O que pode mudar? O que pode crescer? O que pode fazer diferente? Você tem olhos? Você tinha antigamente, né? Tinha um feeling, tinha um olhar para negociar, para vender, para comprar, para ir para cima, hoje não consegue enxergar mais um palmo adiante do nariz. Vou dizer uma coisa para você. Quero que você responda uma coisa para o seu irmão. Até quando essa frase é boa e quando é nociva? A minha empresa é uma família.
Diga para o seu irmão, até quando isso é bom ou ruim? Bom ou ruim? Ai, a minha empresa é uma família, então não é uma bagunça. Por quê? Porque empresa não tem nada a ver com família, ela é funcional. Não tem nada a ver. Quando é que o patrão começa a perder a visão? Quando ele começa a ter dó de um, misericórdia do outro. Nananã. Ah, não é igreja, irmão, não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Você tem que ter olho para ver. O buraco, ele não começa assim, ele começa pitico, pequeno. De qualquer jeito, não tem horário para nada. Ah, deixa, o outro deixa, o outro deixa. Tem gente que bate no peito com orgulho e diz, a minha empresa é uma família. Ele está assinando o papel da falência dele. Tá, vai acontecer daqui 10, daqui 5, daqui 15, mas vai acontecer. Por quê? Porque empresa não é família. Empresa é lugar funcional de trabalho. Ele diz assim, vocês têm olhos e vocês não veem? Você não vê? Não está conseguindo enxergar? Outra pergunta do Senhor Jesus, vocês têm olhos, mas não vê? Tende ouvidos, mas não ouvis? Ontem nós pregamos aqui uma parte da mensagem muito interessante, sobre ziba. Muito cuidado com os zibas no seu trabalho, que quer fritar o outro. Tem um funcionário que você gosta porque ele te bajula, e ele vive fritando o outro. Falo fritar para você entender. Pode ser assar, cozido também. Entendeu? Muito cuidado. Muito cuidado com o funcionário que diz assim, ó, não é por nada não, viu? Mas eu vim aqui falar, muito cuidado. Muito cuidado. Você precisa analisar muito aquilo que você ouve. Toda moeda tem dois lados. Analisa. Cuidado, 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 cuidado aquilo que você ouve. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Continuando, ele diz assim, ele continua a pergunta, e não vos lembrais? Aí ele termina a pergunta, quando partiu 5 pães entre 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? 12. Vocês não lembram que eu reparti o pão para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês levantaram? 12. Agora vocês estão falando que eu não sou capaz de multiplicar esse pão aí que está com vocês, se vocês tiverem mais fome? Agora eu vou traduzir essa pergunta para a sua vida. Lembra quando você começou? Quem aqui herdou herança, herdou empresa, herdou prosperidade? Levanta a mão. Herdou, herança. Oh, aleluia, caiu de braçada, ló, né? Não, então, lembra do teu começo? Não foi Deus? Então ele está dizendo, aquilo que eu fiz no começo, eu sou capaz de continuar fazendo, mas eu preciso que você creia em mim. Eu preciso que você entenda que as coisas que eu te digo é para o seu crescimento, é para o seu aprendizado. Eu não estou falando de coisas que aconteceram, eu não estou falando de coisas que foram, eu não estou te cobrando, eu não estou te culpando, eu não estou te condenando, mas tudo você leva a cunho particular, a cobrança, a condenação. Eu estou te ensinando com essa situação, eu estou melhorando a sua caracterização de empresário, de profissional liberal. Aí ele volta a perguntar, 20. E quando partiu 7 entre 4.000 agora há pouco? Quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Disseram 7. Quer dizer, havia motivo para eles não conseguirem entender que Jesus queria que eles crescessem e que não se preocupassem. Os meus erros e os seus erros nunca servirão para Cristo nos acusar e nos condenar, sabia disso? Nunca. Só cunho de aprendizado. Então, não fique se sentindo intimidado, diminuído, não fique se sentindo o mais errado do mundo, porque eu não deveria, mas agora o que eu devo? Eu não deveria, tá? Mas agora o que eu devo fazer? É assim que Deus quer que nós entendamos. É assim que Deus quer que nós possamos agir. Que nós compreendamos aquilo que Ele quer nos dizer. O diabo é que quer ver você culpado, desanimado, condenado, prostrado. Ele quer ver você assim. Mas você não pode, você não deve e não precisa. Pergunta para o seu irmão assim, você é refém de funcionário? Se acaso ele tem funcionário. Mas eu tenho que fazer isso.
A tua mãe já te contou aquela historinha de dar a mão, que é o braço, de dar o pé, que é a perna? Tua mãe já contou essa historinha para você? E aquela que quanto mais abaixa, mais a calça aparece? Essa também você sabe, não é? Então, essas regras é que funcionam, são regras que funcionam aí. Quando você começa a fazer muito favor para uma pessoa, de repente ela se sente que você é obrigado a fazer. Mesmo que você pode, mesmo que você faz. Dá uma de difícil. Por quê? Porque você não está em 1800 e lá vai, você está em 2017. Onde o ser humano é folgado versus folga. Folgado vezes folgado, multiplicado por folgado. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Hoje não tem mais funcionário bom, irmãos. Dificilmente. Por quê? Porque as pessoas não querem mais trabalhar. Elas querem ganhar dinheiro. Elas não querem trabalhar. E quando você tem um funcionário bom, que fica na dele, funcionário bom é aquele que fica na dele. Ele faz o trabalho dele e fica na dele. Ele não sai do quadrado dele. Quando o funcionário começa a sair do quadrado, você põe ele de volta. Funcionário bom é aquele que fica no quadrado dele. Esse é o funcionário bom. Ele não se intromete, ele não vem falar do outro, ele fica no quadrado dele. Aí o Senhor Jesus, terminando essa pergunta, ele faz outra, ele diz assim, e ele lhes disse, como não entendeis ainda? Olha para o seu irmão, qual é o seu ainda? Ainda não mandou aquele folgado embora, por quê? Ainda não mudou não separou aquelas duas intrigueiras e fofoqueiras, por quê? O porquê que existem algumas coisas que ainda não foram feitas? Por quê? Será que alguns de nós temos nos tornado reféns da situação? Se somos reféns, não somos livres. Se não somos livres, não somos de Deus. Você não pode ser refém do que você fez, dos seus erros. Você não pode ser refém de ninguém. Você é livre, você tem que ser livre. A sua liberdade e a sua prosperidade andam juntas. A sua liberdade e a sua prosperidade andam juntas. Tem gente que Deus prosperou ele, mas a alma dele ainda continua refém de pessoas, de sentimentos. E aí, o que acontece? Sempre vão bater de frente. Sempre ele vai ter problemas para tomar decisões quando diz respeito a pessoas. O que você faz? Você está só procrastinando para frente. Um problema que era pequeno, que você poderia resolver naquele momento, você vai ter que resolver ele gigantesco lá na frente. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor Jesus não fala dos seus problemas. Ele não fala dos seus erros. Ele não fala das suas falhas. Ele quer ensinar você a prosperar e a melhorar. Diga amém.